Queridos, o tema de hoje é a justiça sumiu. A justiça sumiu. Que momento que nós estamos vivendo, não é? Que momento triste. Parece que o Brasil não tem rumo. Não se dá o respeito. Não ama o direito. Não faz o que é reto. Se você olhar em Isaías, no capítulo 59, versículos 14 e 15, você vai ver um texto impressionante. O texto diz assim: pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu. E quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça na terra. Oi, Ana Lúcia, você está aí, que bom te ver. Deus abençoe. Estão chegando, né? A justiça sumiu. Que momento nós estamos vivendo no Brasil, queridos. Olha o Marcos aí. Um abração, Marcos. Que momento difícil. Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu. E quem se desvia do mal é tratado como preso, é caçado, é buscado, é abatido, é preso. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. O que eu quero falar hoje? Quando a verdade é rejeitada, quando a justiça é rejeitada publicamente, toda a estrutura moral de uma nação entra em colapso. Mas Deus continua vendo, julgando e chamando o seu povo à responsabilidade. Que momento é esse que nós estamos vivendo? Parece que deu a louca no Brasil. Não conseguimos mais respeitar, não existe ordem pública, não existe o direito, as leis são manipuladas, as pessoas estão buscando interesses pessoais. O que nós vemos hoje são juízes corruptos envolvidos em profundo grau de corrupção. Que coisa triste, que péssimo. Oi, Nalva. Olha aí você, Nalva, lá de Natal, o Valdeci Ferian. Um abraço, Valdeci. Que coisa mais triste nós estamos vivendo no Brasil hoje. Esse Banco Master e todos os envolvidos. E aí nós temos também evangélicos, nós temos também políticos de direita, de esquerda, não tem discriminação. Muita gente atrás do dinheiro, atrás do lucro fácil, se envolveu nessa falcatrua e agora os nomes estão aparecendo. Inclusive, meus irmãos, a mais alta corte do Brasil, que há pouco tempo moralizava o Brasil, tentava dar lição de moral naqueles que queriam um Brasil mais decente, um Brasil mais honesto, um Brasil mais trabalhador, um Brasil mais cristão. De repente aparece com seus nomes envolvidos com tudo isso. Que coisa mais triste, quando a verdade, a justiça é rejeitada, e não só individualmente, publicamente, toda a estrutura moral de uma nação entra em colapso, porque quando a liderança não dá exemplo, o que acontece? O povo desanima, o povo segue o exemplo, o povo também pratica os erros daqueles que estão em evidência. Mas Deus continua vendo, julgando e chamando o seu povo à responsabilidade. O texto de Isaías, capítulo 59, é um texto de confissão. Você vai ver aqui, logo no primeiro versículo, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Deus está sempre disposto a abençoar. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus,
e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Deus ama o seu povo, a sua criatura, ama seus filhos, mas os filhos se enveredaram por um caminho tortuoso. O vosso pecado, Deus não está surdo, Deus não está longe, mas os nossos pecados fazem separação entre Deus e nós, de modo que Ele não possa nos ouvir, nos abençoar, nos ajudar a estar conosco. Ó Francisco Bueno aí, forte abraço, Francisco. Deus abençoe. O texto vai falar de vários pecados do povo, fala de mãos contaminadas com sangue, versículo 3, fala das bocas que proferem mentiras, pessoas que têm maldade, ninguém que clame por justiça. Parece que entregaram os pontos, deixam que isso aconteça sem nenhuma resistência. Estamos assim como que perdidos, completamente perdidos por esse momento histórico que nós estamos vivendo. As pessoas caminhando pelas veredas tortuosas. Versículo 19. É como se estivéssemos apalpando paredes, como cegos, tentando andar e achar um caminho. Está todo mundo perdido. Ninguém tem um rumo, ninguém tem uma certeza. Que momento! Acabamos de sair de um carnaval, uma série de discussões sobre a questão do carnaval. Um dia desse eu ouvi uma reflexão muito bacana de uma pessoa, disse: olha, esqueça o que o carnaval está falando sobre a família, não esquente a cabeça, nós não somos do mundo, eles fazem o que lhes é próprio, nós faremos aquilo que nós entendemos ser correto. Como Josué falou, vocês façam o que vocês quiserem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha escolha é simples, é objetiva, é clara. Eu vou servir ao Senhor Jesus. Eles que celebrem o pecado, eles que celebrem o erro, eles que busquem aquilo que eles acham certo e eles que também se responsabilizem por isso. Mas o texto encerra essa passagem falando sobre a ausência do direito, pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu e quem se desvia do mal é tratado como preso, é perseguido, é preso, é ridicularizado. O Senhor viu isso e desaprovou não haver justiça. Logo em seguida ele vai falar, não tem quem interceda. Ele vai falar da possibilidade de redenção. Versículo 20, virá o Redentor a Sião. Virá o Redentor a Sião. E aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem de teus filhos, nem das tuas filhas, nem dos filhos dos teus filhos. Não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Deus tem um plano para mim e para você nesse momento angustiante, angustioso que nós vivemos. A Daniela, o Lauro, estou vendo vocês. Kátia, Deus abençoe vocês. Kátia, você fez aniversário nesses dias, né? Eu me lembro. Deus abençoe. Olha, a justiça sumiu. Quando a verdade e a justiça é rejeitada publicamente, quando existe uma divulgação dessa injustiça, uma divulgação descarada, cínica, sem vergonha, sem a menor timidez, quando essa verdade é rejeitada publicamente, envolvendo com certeza uma grande multidão da nação, a estrutura moral da nação entra em colapso. Mas mesmo assim, Deus continua vendo, julgando e chamando aqueles que lhe pertencem à responsabilidade. Estamos nessa geração, Deus nos colocou hoje aqui com uma responsabilidade de ser sal e luz no meio dessa injustiça toda. Então, em primeiro lugar, a justiça sumiu. Em primeiro lugar, uma nação pode ter leis e ainda assim perder a justiça. Temos leis de toda sorte, queridos. Nós temos a Constituição, temos os nossos tribunais, nossos códigos,
nós temos as garantias fundamentais, contudo, nem isso serve para que o nosso povo tenha rumo, porque não basta ter leis, é necessário que se queira cumpri-las, vivê-las, praticá-las. Isaías não descreve uma ausência de sistema, ele descreve a ausência de substância moral no povo. Nós temos leis, mas ninguém cumpre. Nós temos uma verdade escrita, um pacto social, um contrato que nos obriga a todos, mas parece que ninguém leva essas coisas a sério. O direito se retirou. A justiça se pôs de longe. Isso não significa falta de instituições, elas estão aqui. O que significa é o distanciamento da justiça e da verdade como fundamento moral. As pessoas não estão mais preocupadas em fazer aquilo que é certo. Temos leis, e quanto mais leis criamos, menos as obedecemos. A crise nacional não começa na política e nem nos políticos. A crise nacional começa pela nossa falta de moral, na nossa imoralidade. Sabemos o que é certo e praticamos aquilo que é errado. Quando o coração do povo se desvia como um todo, a justiça apenas reflete o estado da alma coletiva. É o Brasil, pobre Brasil, desgraçado deste Brasil, que embora seja muito gostoso viver aqui, porque ninguém leva a sério nada, e nós podemos viver a nossa vida do nosso estilo, embora haja essa realidade na cultura, no substrato cultural brasileiro, na realidade nós estamos entregando o país àqueles que não têm compromisso com a justiça. A justiça sumiu. Uma nação pode até ter leis como nós temos, e ainda assim perder o senso de justiça. Em segundo lugar, quando a verdade ou a justiça tropeça na praça, a mentira governa o debate público. A verdade tropeça na praça. A praça, nesse contexto bíblico, é o espaço público de convivência e julgamento. Tudo acontecia na praça naquela época. Eles iam para as portas das fortalezas das cidades, ali os anciãos se assentavam, ali as pessoas conversavam, os casos eram trazidos e as situações decididas. Era na praça, era uma coisa assim pública. As pessoas conheciam os problemas e resolviam os problemas. Então, quando a verdade tropeça na praça, no espaço público, a mentira passa a governar o debate. Quanto mais mentiroso, quanto mais enganador, quanto mais falso e quanto mais cínico, mais as pessoas respeitam. Hoje, naquela época as praças eram as praças mesmo, o texto está falando. Mas hoje as nossas praças são a mídia, televisão, rádio, as redes sociais. Nós temos os parlamentos, nós temos câmaras municipais, nós temos as estaduais, temos as federais, o debate constante, os comícios, as pessoas que se manifestam na televisão, se manifestam em vários espaços. Hoje as praças são diferentes. Aquilo que se faz hoje acaba tendo uma grande penetração na sociedade, porque as mídias sociais, elas publicam tudo isso, expõem tudo isso, isso tanto para o bem como para o mal. Nós estamos hoje no meio de um grande debate, você e eu sabemos disso. Estou vendo aqui a Selma, estou vendo o Tiago. Deus abençoe, viu, Selma? Selma Assunção. Vejam, esse é o momento que nós vivemos. Isaías declara que a verdade está tropeçando. A verdade está perdendo terreno, não está conseguindo se impor, não está conseguindo fazer aquilo que ela tem que fazer, que é trazer luz para a sociedade. Parece que ninguém se importa tanto com a verdade. Ela não caminha com firmeza, é empurrada, é jogada de lado, é manipulada e relativizada. As pessoas que estão falando em verdade muitas vezes estão vivendo como sendo uma narrativa repetitiva para manipular, um instrumento de conveniência. Aquilo que é verdade nem sempre
é a verdade para mim. Estou usando aquele discurso para manipular as pessoas. Quando fatos são moldados por interesses, a justiça torna-se refém da opinião. O indivíduo se manifesta, mas não com o interesse de fazer o que é certo, mas para manipular as pessoas. Sem uma verdade objetiva, clara, cristalina, não há julgamento justo. E sem julgamento justo, não há estabilidade social. O país se perde. Então, em primeiro lugar, uma nação pode ter até leis e ainda assim perder a justiça. Em segundo lugar, quando a verdade tropeça, quando a verdade não é plenamente aceita, anunciada, pregada, a mentira governa o debate público. Nunca vi tanto cinismo, tanta mentira. Recentemente, um líder brasileiro do nosso país, não quero falar o nome, mas num ajuntamento do seu partido, falou assim claramente: como eu gostaria do Vacari estar aqui, como eu gostaria do Zé Dirceu estar aqui, como eu gostaria que o Zé Genuíno estivesse aqui. Todos condenados, gente que ficou condenado a 20, 25, 30 anos por corrupção. E esse líder se gaba de ter esse grupo com ele, quer que esse grupo volte a ocupar a mesma posição de antigamente. Que situação é essa, meus irmãos? Que vida é essa? Quando, em terceiro lugar, o mal se normaliza, ou seja, quando o mal se torna uma rotina, quando o mal se torna a norma, o justo passa a ser perseguido. Olha o que o texto diz: quem se desvia do mal é tratado como presa. Quando uma maioria está dominando o país, com mentiras, com inverdades, com injustiças, que nós estamos vendo, estamos presenciando, o Brasil parece que perdeu o rumo. Quando isso acontece dessa forma, aquele que quer fazer a coisa certa, aquele que quer ser justo, aquele que quer seguir a justiça, seguir a verdade, ele passa a ser o incômodo, ele passa a ser o perturbador, ele passa a ser aquele que está atrapalhando o projeto de vida dessas pessoas injustas. Essa é a inversão mais grave, quando o íntegro se torna um incômodo, um estorvo, uma pessoa que não deveria, uma persona não grata, porque está falando verdades, está incomodando, queremos que essa pessoa saia de perto, fique longe de nós, queremos continuar fazendo aquilo que nós gostamos, amamos a injustiça, amamos a mentira e vamos ficar nela. Quando este mal se normaliza, se transforma numa norma, o justo passa a ser perseguido. Ele é o esquisito, ele é o errado, ele é o torto, ele é aquele que deveria ser excomungado, tirado do nosso meio. Mas nós não podemos pensar dessa forma. Em ambientes onde a corrupção é natural. Um dia desses, conversando com uma pessoa, eu falei: puxa, mas esse político é corrupto, não é? Não é nada, é isso. Ele leva só aqueles 10% que já faz parte da... Ele não é corrupto, ele leva os 10%. Olha que coisa, que cabeça, que maneira de refletir a sociedade. Em ambientes onde a corrupção se torna natural, a honestidade é ofensiva, onde a imoralidade é celebrada, a retidão é ridicularizada. No Brasil contemporâneo, não raramente, a integridade é vista como ingenuidade, como burra. O indivíduo está deixando de ganhar, deixando de passar a mão, de meter a mão no dinheiro, ou tomar as decisões que beneficiam a si mesmo, a sua família, assim por diante. A denúncia, olha o que nós estamos vivendo hoje. A denúncia. Gente, a Polícia Federal fazendo denúncias. A denúncia é recebida como traição. Olha que coisa mais ridícula que virou esse Brasil. O que denuncia o erro passa a ser um traidor, passível de prisão. Estão agora querendo prender uma jornalista que denunciou os erros. Que coisa mais absurda. Estou vendo memes aqui, a Cidinha, o Luiz Henrique,
A Soninha, que bacana. A Lucinela Rocha, isso mesmo, Lucinela. Deus abençoe vocês, queridos, porque nós temos que estar firmes nesse momento tão difícil que o Brasil atravessa. Veja, a integridade, o íntegro, ele é visto como um ingênuo, um tolo, uma pessoa que está ali simplesmente atrapalhando. A denúncia é recebida como traição, a fidelidade a princípios é considerada como radicalismo. Ah, esses são radicais, extrema-direita. A extrema-direita, a direita só quer uma coisa: amor à pátria, amor a Deus, amor à família, trabalho, mérito, viver na presença de Deus, fazer aquilo que é certo. Então veja, a fidelidade a princípios basilares da nossa cultura que engrandeceram países pela coerência, pelo trabalho, pelo amor ao trabalho, à economia, é visto como radicalismo. Quando o padrão moral cai, a verdade caindo aí nas praças, quando o padrão moral cai, o justo deixa de ser modelo e passa a ser o alvo. Isso não é apenas problema político, é uma evidência espiritual, é um momento moral. Meu pai sempre foi alguém que trabalhou muito assim, se empenhou na política, nas causas sociais, fez muita coisa assim. Mas um dia ele falou: meu filho, eu cheguei à conclusão de que todos esses projetos humanos não davam resultado porque as pessoas que temporariamente eram beneficiadas por esses projetos, cedo ou tarde, se enveredavam por caminhos errados. Ele teve alguns momentos assim de traição, chamar pessoas de confiança para trabalhar, e essa pessoa estava lesando o projeto, roubando, fazendo acordos e assim por diante. Então fica muito difícil você acreditar que aquilo que está acontecendo, até aquilo que está acontecendo de bom, seja de fato bom, porque às vezes a pessoa se utiliza do discurso da justiça para fazer aquilo que é errado. Muito bem, quando o mal se normaliza, o justo passa a ser perseguido. Não interessa para o bandido ter um ser iluminado, uma pessoa séria ao seu lado. Não interessa. Em quarto lugar, Deus jamais é indiferente ao colapso moral de uma nação. Vocês acham que Deus está alheio e não está interessado? Deus não está se importando? É óbvio que Deus está se importando. O texto fala: o Senhor viu isso. O Senhor viu tudo isso, enxergou essa maldade, enxergou essa injustiça, enxergou essa ladroagem, esse ambiente de mentira. Deus está vendo, ninguém escapa. Deus sabe de tudo, ninguém consegue enganar a Deus. O Senhor viu. A soberania divina não é anulada por causa do caos humano. Deus não está ausente da história brasileira, ele está presente, ele está vendo tudo, e ele vai expor esse furúnculo, vai espremer esse pus, esse carnegão. A pessoa vai, cedo ou tarde, ser constrangida pela verdade, pela luz. Deus vai se manifestar. Ele observa, ele avalia e ele desaprova a ausência de justiça. Esse texto nos impede de duas ilusões. Em primeiro lugar, a ilusão da neutralidade. Não existe neutralidade. Esse texto fala de que Deus está presente, está vendo e vai punir. Deus não está dormindo, em hipótese alguma. O texto fala: Deus tira de nós, essa passagem tira de nós essa ilusão da neutralidade. Você não pode ser uma pessoa passiva diante de todas essas injustiças, como se Deus mesmo fosse indiferente. Não é. E a segunda ilusão é a ilusão de que Deus não punirá a injustiça. Punirá. Cedo ou tarde, as pessoas irão cair, serão expostas. A Bíblia fala sobre isso. Tudo que é feito em oculto será revelado, será demonstrado, será explicitado, será colocado na praça pública, e as pessoas serão expostas.
porque Deus dá a corda, mas ele vai puxar. Num determinado momento, ele vai laçar o iníquo. Quando a verdade cai na praça, Deus levanta pessoas, Deus levanta testemunhas, eu e você. Quando a justiça se afasta da estrutura, ele chama seu povo à responsabilidade. Você e eu somos chamados a ser sal e luz nesse mundo caótico. Olha o que o texto fala. Jesus fala em Mateus capítulo 5, que nós somos sal e luz. E Paulo em Filipenses fala que nós somos luzeiros resplandecendo no meio de uma geração perversa e corrupta. Então não tenha medo, não recue, continue crendo na verdade. Eu sei que é o Francisco que está aqui, Francisco Bueno, é um militante pela verdade, é um militante pela justiça, é um advogado competente, trabalha no setor público e não deixa de falar. Um dia desses ele fez uma poesia sobre a miséria do Brasil, a miséria moral do Brasil. Que vergonha! Por que nós estamos permitindo que isso continue, que isso se mantenha, esfregando essas mentiras na nossa cara, rindo de nós, esbofeteando a nossa cara? Nós somos chamados como sal e luz desse mundo. O avivamento que eu e você precisamos não é emocional. O avivamento que eu e você precisamos é um avivamento moral. Eu preciso saber o que é certo, o que é errado e praticar aquilo que é certo. Ser sal e luz nesse mundo. O Brasil enfrenta uma das crises morais mais graves da sua história. Não quero falar, não quero citar nomes, eu me empolgo um pouco demais, Francisco Bueno, mas é um momento que nós estamos vivendo, é ridículo, é um desastre, é uma desgraça. Aqueles que deveriam trazer para nós luz do direito, são exatamente estes que nos decepcionam, perdem o respeito, perdem a moral. A raiz desse problema nosso não é só político e institucional, não. A raiz é muito mais profunda, é a queda da justiça na esfera pública. Nós estamos, de alguma forma, abdicando da verdade, sendo indiferentes, perdemos a capacidade de nos indignar. Por que não fica indignado, irado? Vamos deixando passar. A restauração do Brasil não começa em reformas administrativas, começa pela consciência transformada, consciência coletiva. Todos precisam se empenhar pela verdade e assim impor a justiça. Mas se nós deixarmos que injustos, mentirosos, corruptos, ladrões, pessoas que amam o erro nos governar, nós vamos continuar nessa linha. Se a verdade tropeça na praça, que ela permaneça firme em nossa conduta. Se a justiça se afastou das estruturas, que ela não se afaste do nosso caráter. O Senhor viu tudo isso. O Senhor vê tudo isso. E Ele continua chamando um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, um povo que tem moral e respeito, autoridade, por uma conduta verdadeira. E aí as pessoas vão se converter, é o que a Bíblia fala. Então eu vou voltar ao texto de Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Não pense você que Deus está longe, para que não possa salvar. Ele está aqui, pertinho de mim e de você. Nem surdo o seu ouvido, para que não possa nos ouvir. Mas olha lá, no versículo 16 fala, não há quem esteja intercedendo. Ele está pronto para ouvir, mas o indivíduo não clama, não ora, não fala com Deus. Mas, diz Deus, as vossas iniquidades
fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Busquem a Deus, clamem a Deus, arrependam-se dos seus pecados. O Brasil precisa de conversão espiritual, conversão moral. Seus valores precisam voltar a ser os valores que a palavra sempre nos ensinou. Desde criança aprendemos na igreja, na catequese, aprendemos a verdade e muitas vezes abdicamos dela em função desse contexto completamente pervertido. Estou vendo aqui o Washington Emerick, lá de Brasília, pastor Washington, meu querido, meu irmão, você que vive dentro de Brasília, nesse antro chamado Brasília, a cidade da promiscuidade financeira, sexual. Meu querido Washington, Deus te transforme numa luz maravilhosa dentro da nossa capital para influenciar pessoas. Que Deus o abençoe grandemente, meu irmão. E assim, estendo esse desejo a todos vocês que estão ouvindo essa palavra. O Senhor não está longe, nem o seu ouvido surdo. Não, Ele está pertinho, com a mão estendida. Só abandone o pecado e busque ao Senhor. Esteja na presença dEle, porque Ele vai curar, vai salvar, vai abençoar as nossas vidas. Amém? Um forte abraço a todos vocês. Sigam a Jesus, estejam na presença de Deus, não tenham medo. Pratiquem a verdade, amem a justiça, vivam na presença de Deus. Um forte abraço a todos. Compartilhem essa mensagem onde você estiver, nas suas redes sociais, aí no seu Facebook, para que outras pessoas sejam alcançadas pela verdade. E se arrependam e mudem de vida e abençoem o Brasil. É você que tem que fazer isso, sou eu. Não deixe para outro. Não desanime, não abdique do seu direito de ser justo e de proclamar a justiça para o nosso país. Amém? Um forte abraço, queridos irmãos. Fiquem com Deus. E aqui nós vamos orar, encerrando esse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te adoramos, te bendizemos pela Tua palavra. Queremos viver na Tua presença, fazer aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que é bom. Ajuda-nos, Senhor, a viver ao Teu lado, para espalhar para este mundo aquilo que o Senhor pensa e quer dessa sociedade brasileira. Ajuda-nos, ó Pai, socorre-nos, perdoa-nos, inspira-nos, fortalece o nosso coração e o nosso andar. Te pedimos isso no nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e conosco permaneça agora e para todos sempre. Amém. Vamos cantar o Amém Tríplice, né? Falando, Senhor, eu digo amém. Assim seja. Amém, amém, amém. Um abraço aí para todos vocês, especialmente para Daniela Rabelo, ali de Vargem Grande, minha querida advogada. Deus abençoe todos vocês. Amém, amém, amém. Diga, assim seja, Senhor, que eu seja esse instrumento teu, nesse meu Brasil, na minha geração, para abençoar aqueles que precisam de ti. Amém, amém, amém. Deus abençoe a todos vocês até quinta-feira que vem. Olha aí o Adolfo, o Ignário também, a Nalva querida, a Cristina. Deus abençoe a todos vocês. Ana Romano, estou vendo aqui também. Olha, um forte abraço, multiplique essa mensagem, passe ela aí para o Facebook, seu Facebook, o Lauro Menes, meu querido, forte abraço, até quinta-feira que vem, se Deus permitir, amém? Deus abençoe a todos.